Oi, gente. Tô aproveitando que eu comecei, tô fazendo assim, um atrás do outro. Então, vocês vão ver que eu tô com as minhas roupinhas, com meus cabelos em dias diferentes, mas é que eu tô gravando assim, ó, seguidinho. E eu vou trazer agora um tema que recorrentemente é um assunto das minhas primeiras reuniões de atendimento na assessoria de investimento, principalmente com investidores que ainda estão, que eu chamo do início da jornada do investidor, tá? E o que é o início da jornada do investidor? Quer dizer que só a pessoa começou a investir? Não. Às vezes ela já até investe por algum tempo, mas ela ainda não teve um aconselhamento, uma orientação e uma reflexão sobre o porquê que ela investe. E eu vou trazer essa reflexão, compartilhando um pouco sobre como que eu faço isso. Quando eu recebo uma pessoa nova, eu brinco assim, falo, olha, a gente aqui lida com o seu órgão mais sensível, né, que é o bolso. E a gente precisa ter muito respeito pelo dinheiro. Eu vou trazer um pouco a ideia do dinheiro como funcionário depois. No próximo vídeo, eu já gravo em seguida. Mas na primeira reunião, eu me apresento, eu ouço um pouco sobre a pessoa, mas antes de ouvir sobre a pessoa, eu compartilho qual que é a minha ideia do criado, do investidor, tá? E eu sei que deve ter gente que já assiste canais de finanças, eu não vou trazer aqui no canal nada que seja muito das finanças, não é o propósito. A abordagem aqui ela é um pouco diferente, ela é mais reflexiva e filosófica do que precisamente técnica, mas isso faz parte da minha filosofia, vamos assim dizer. E o que eu tô falando aqui não é nenhuma novidade, não fui eu que inventei, vamos dizer que eu aprimorei a coisa pro meu jeitinho, Então, contando um pouco sobre qual que é a minha ideia do criado investidor. A gente tem 3 gavetas, tá? E vocês já devem ter ouvido, quem estudou um pouquinho de finanças já deve ter ouvido falar sobre a gaveta da aposentadoria, a gaveta da reserva de emergência e a gaveta dos objetivos de investimento e tal. E eu trago a ideia das 3 gavetas e eu começo a trabalhar um pouco sobre como que a gente organiza essas 3 gavetas. E uma coisa que eu percebi que é muito normal quando a gente fala de investimentos, principalmente em relação à primeira e à terceira gaveta. A primeira gaveta é a gaveta da reserva de emergência, eu vou aprofundar sobre isso. E a terceira gaveta é a gaveta da aposentadoria. Mas eu comecei a perceber que tinha um mindset um pouco, vamos dizer assim, não tão otimista em relação à construção do investimento. E eu proponho uma reflexão um pouco diferente que a gente faz com a ideia de acumular recursos. Ai, desculpa, o telefone tocou. Com a ideia de acumular recursos, né? A primeira gaveta, que é a gaveta da reserva de emergência, que a gente sempre fala, que é aquele dinheiro que tem que estar disponível pra gente, disponível e seguro, porque a gente nunca sabe quando que a gente vai precisar de dinheiro na vida, quando que vai acontecer com a gente alguma situação. A gente não tem controle da vida, né, gente? Todo dia a gente sai de manhã, a gente não sabe como que o dia vai terminar. Via de regra, não. Quem tenta controlar isso vive com problemas de estresse, de ansiedade, enfim. A gente não tem controle. Então, a ideia de quando a gente trabalha com dinheiro é trazer um pouco de conforto para o incontrolável, né? Então, a reserva de emergência, ela é vislumbrada com esse propósito. Eu vou me preparar para imprevistos. Guarda isso, que eu vou voltar nesse tempo. E a gente tem a terceira gaveta, que é a gaveta da aposentadoria, e todo mundo fala, comece a juntar para a sua aposentadoria desde o início ali da sua carreira. Por quê? Fato é, a nossa previdência social, ela tem um rombo. Muito se discute sobre as reformas, enfim, isso é um assunto muito emblemático e espinhoso, né, dentro das vertentes políticas e econômicas. Eu não estou aqui para fazer discussão sobre isso, estou aqui para lidar com uma situação. Nós temos uma situação de previdência social, que é um problema. Tem se tentado aí rebolar, mas é um problema.
Infelizmente, por uma série de situações que o nosso país enfrenta em relação à educação financeira, em relação ao salário, ao custo de vida e tal, nós temos uma parcela da população que não tem alternativa e não teve a criação, a educação para criar uma alternativa a não ser depender da Previdência Social. A maior parte das pessoas que estão ao meu entorno não vive essa realidade. Eu trabalho no mercado financeiro com gestão de recursos, então eu recebo pessoas que que estão numa faixa salarial que as permite fazer uma previdência privada. Qual que é a ideia da previdência privada? Você provém-se para o seu eu futuro. Então a gente tem a terceira gaveta, que é a da gaveta da aposentadoria, e que é uma gaveta que quanto antes você começar, melhor a sua situação futura. Guarda essa terceira gaveta também. O que eu percebi em relação a essas duas gavetas? Que tinha um mindset de situações assim. A primeira gaveta, eu vou guardar o dinheiro para aquilo que eu não quero que aconteça, mas que pode acontecer. Eu ficar desempregado, o meu carro estragar, estourar um cano na minha casa, eu precisar de uma reforma de urgência e tal. A terceira gaveta tem um mindset semelhante. É quando é o dinheiro que vai me prover quando eu já não for mais útil para a vida adulta, como alguém que produz riquezas. Então eu começo a gozar daquela riqueza que eu produzi. A ideia da aposentadoria. E não tô dizendo que a aposentadoria seja uma coisa ruim, tá, gente? É ótimo. Acho que a gente não veio aqui para trabalhar a vida toda, não. Mas a relação que a gente tem com a ideia de que eu vou juntar dinheiro para parar de trabalhar, isso sou eu, tá, gente? Vocês estão super à vontade para discordar. Traz para mim a ideia de que a gente tem uma relação meio complicada com o trabalho e com a ideia de aposentadoria. Então eu criei a minha gaveta, o meu criado, e eu trouxe algumas outras ideias para a gaveta, para as duas gavetas. A segunda gaveta, ela é a gaveta gostosinha, que é a gaveta da construção de patrimônio e realização de sonhos. Esse dinheiro todo mundo quer juntar. Todo mundo quer juntar o dinheiro da viagem para o exterior, todo mundo quer juntar o dinheiro da casa própria, ou do carro, ou todo mundo adora ver o dinheiro na conta, crescendo ali, dando juros compostos, né? Então, a segunda gaveta é a gaveta que às vezes eu pego um investidor que ele só pensa na segunda gaveta. Ele, né, aí ele vai, investe na bolsa, faz tudo pensando no aumento do patrimônio dele. Então, eu coloco a gaveta, ela tem uma divisória, a segunda gaveta, eu falo construção de patrimônio e realização de sonhos. Porque uma pessoa adulta, quando ela entra na vida profissional e começa a produzir riquezas, ela tem esses dois objetivos, independente do que seja a construção, a ideia de construção de patrimônio dela, se é um patrimônio imobilizado, se é um patrimônio líquido, e todo mundo tem sonhos, e sonhos custam dinheiro. A gente, né, não dá pra gente chegar a essa altura do campeonato aqui ser ingênuo e achar que a gente sonha e nós podemos realizar várias coisas, mas sonhos custam dinheiro. Dinheiro é a base das coisas. E aí eu acho que a gente tem que encarar a realidade do jeito que ela é. Então, a segunda caixa, ela é a caixa gostosinha, que todo mundo quer, todo mundo pensa na casa, todo mundo pensa no carro, todo mundo assim, né? Todo mundo quer casa. Mas todo mundo pensa em ter alguma coisa ou em fazer alguma coisa. E cada um tem a sua coisa. E essa caixa é gostosinha. Mas a primeira e a terceira caixa, eu vejo que elas têm um mindset diferente. Então eu vou contar pra vocês como que eu faço. Primeira caixa, eu também gosto de botar uma divisória nela, que é a reserva de emergência e caixa de oportunidade. Eu digo que a gente não tem controle da vida, mas o ser humano é treinado para se preparar para eventos indesejados. Então, assim, eu vou me preparar, minha casa estourou o cano, meu carro furou o pneu, e sempre nós somos treinados. Isso não é meu, não é seu, não é
O treinamento é pra gente pensar de que coisas ruins podem nos acontecer. Isso é uma coisa tão complicada e tão intrínseca à humanidade que raríssimas as pessoas que estão preparadas para as bênçãos. Tanto que a gente tende a ficar surpreso. Oh, meu Deus, eu nunca imaginei que isso aconteceria comigo. Eu sou danada, eu repito isso o tempo inteiro. Nossa, meu Deus, eu não imaginava que eu ia conseguir tanto. Por que não? Por que eu não imaginava que eu ia acontecer, que eu ia conseguir tanto? Né? E quando eu aprendi a manifestar as coisas, isso vai ser tema, vira e mexe eu falo, nossa, meu Deus, eu não esperava por isso. Então é muito normal que a gente crie um mindset de não esperar pelas situações inesperadas, mas que são desejadas. E eu acho que a primeira caixa a gente podia dar uma engordada nela, ou seja, eu crio a minha reserva de emergência. Não vou entrar aqui no detalhe de, mas como que eu crio minha reserva de emergência? Não é o tema desse vídeo, posso falar sobre isso depois. Mas eu também crio o meu caixa de oportunidades. Isso, e aí eu vou misturar um pouco finança, prosperidade com lei da atração, tá, gente? Vocês vão me ver fazer isso aqui, não vai parecer ter coerência, mas isso é uma forma de eu dizer para o universo que eu estou pronta para que coisas boas apareçam no meu caminho. Quando eu crio para mim uma caixa de oportunidades. E como que tem que ser a ideia do caixa de oportunidades? A mesma ideia da reserva de emergência. O dinheiro tem que estar disponível e ele tem que estar seguro, porque eu não sei quando que eu serei abençoado. Então fica aí com o primeiro insight da caixa de reserva. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, eu falo com os meus clientes, vamos engordar a sua caixinha, sua primeira caixa? Eles, como assim? Vamos começar a botar um pouco mais de dinheiro na ideia de emergência para transformar a emergência em oportunidade. Nossa, que legal! E a gente começa a fazer um trabalho assim para a gente criar um caixa maior de oportunidades. Tem um ditado que é meio clichê que diz que na crise uns choram, outros vendem lenço. Eu sempre uso esse ditado, mas o fato é toda crise ela é geradora de oportunidade. Os bem-aventurados são aqueles que estão sempre preparados para os eventos inesperados e que são desejados. Então, primeiro insight aí para a gente falar sobre prosperidade e alocação de recursos. A terceira caixa, gente, que fala de aposentadoria, e a gente brinca assim, nossa, a turma aí, ó, que tá entrando agora vai aposentar nunca. Eu fico pensando, o que é a ideia da aposentadoria? Sem entrar em detalhes sobre a previdência social, o dever governamental. E sim, à medida em que a gente vai envelhecendo, as nossas demandas vão mudando, nossas necessidades vão mudando, e a gente perde sim a nossa força, seja física, intelectual, então sim, a gente se torna menos produtivo. Isso faz parte do ciclo humano, da espécie. Mas a gente se torna menos produtivo em que aspecto? No aspecto de produzir riqueza material. Mas eu preciso pensar na minha aposentadoria como a minha paralisação, aquele momento em que eu estarei lá. Eu vou aposentar agora e tal. Eu tenho clientes que falaram comigo, eu quero aposentar aos 45 anos. Eu falei, nossa, essa pessoa já entendeu tudo. O que ela diz da ideia de aposentar? Que ela vai parar de trabalhar ou que ela vai parar de produzir? Não. É que ela vai se prover liberdade de escolha. Então, eu gosto de chamar a terceira caixa de caixa da liberdade, que é a caixa que te provém a liberdade de escolha. Ou seja, não quer dizer que eu vou parar de produzir. Quer dizer que eu não dependo mais da força do meu trabalho para continuar a produzir. Então, quando eu tenho liberdade, eu posso investir mais na minha riqueza intelectual, eu posso investir até na realização de um sonho, de parar de produzir ali como uma força de trabalho de alguém e começar a ser minha própria força de trabalho. Eu posso criar mecanismos na minha vida para reduzir a minha jornada de trabalho no fim de produzir recursos, porque eu já terei recursos suficientes para trabalhar, apenas para enriquecer a minha alma e a minha essência. Então, eu sempre falo com o pessoal que cada um de nós vai ter um objetivo de vida. Eu
sei que eu ainda vou trabalhar muito e eu brinco assim, eu que já fiz uma transição de carreira, eu falo, ó, eu já aposentei de uma, eu tô começando outra, mas eu ainda, quando aparece um caso na advocacia que eu sinto o chamado de fazer, eu pego, gente, eu trabalho e não é para mim nenhum peso, é uma delícia. Eu não, hoje a advocacia não é mais a fonte dos meus recursos para minha sobrevivência. Mas não quer dizer que eu aposentei completamente da advocacia. Então, eu já vivi, eu brinco que eu já aposentei antes de aposentar, que eu já vivi essa liberdade quando eu pensei na transição de carreira, que eu vivi essa liberdade de escolher, porque obviamente, eu não usei a terceira caixa. Eu usei a segunda caixa, que era uma realização de sonho. Mas a ideia é que essa terceira caixa te provenha liberdade, para que o trabalho pare de ser uma necessidade para você e comece a ser eventualmente uma escolha. Então, às vezes você pode antecipar a sua aposentadoria, não para se tornar que ele tem uma cena clássica, né? O senhorzinho jogando xadrez, pelo menos lá em Belo Horizonte tem. O senhorzinho jogando xadrez na Praça 7. Não é isso. A gente tá vendo que a nossa saúde, ela tá sendo cada vez mais melhorada. Pessoas com 60, 70, até 80 anos extremamente ativas. E eu já percebi pessoas que aposentaram super cedo na ideia clássica da aposentadoria, ou seja, né, eu paro de produzir riquezas, e quanto que essas pessoas deixaram pelo caminho, perderam, assim, no aspecto intelectual, no aspecto de autoestima, porque terminaram ali e fizeram da aposentadoria, tipo, agora tô aqui, né, esperando meu dia de morrer e usando o dinheiro para ficar aqui, sendo nada. E eu gostaria de trazer um pouco da reflexão, da ideia da terceira caixa, a caixa da aposentadoria, que aposentar não é parar. Aposentar é se libertar da necessidade de trabalhar. Que aí, talvez, se for esse o seu desejo, porque se você não quiser trabalhar e quiser fazer outra coisa, desenvolver um novo hobby, ou viajar, ou enfim, qualquer coisa, você consegue fazer isso. Mas tirar da ideia de que eu estou juntando para aquele dia em que eu for velho e inútil e só precisar de dinheiro e não ter que depender de ninguém. É um peso que a gente traz para esse dinheiro que ele também não prospera muito. Mas quando a gente coloca uma energia que o meu dinheiro da previdência privada é o dinheiro da minha liberdade, a gente leva uma energia muito linda para esse dinheiro. E a gente sente um prazer de juntar ele. Que a gente não vê ele mais como um momento da vida futura em que a gente não sente prazer de pensar. A gente pode falar um pouco depois sobre etarismo e o medo de envelhecer, eu vou compartilhar minha experiência sobre isso, mas por hora nós estamos falando de dinheiro. Então espero que essa reflexão sirva para vocês trazerem uma energia diferente para esse recurso que está todo mundo aí trabalhando, para usar e para juntar e para prover. Vou falar no próximo sobre dinheiro como um grande funcionário.